Oi, professora, eu sou Isabelle Verteiro, aluna do segundo Química Matutino, e essa é aquela atividade que o senhor nos ofertou a fazer, a atividade personalizada com aquilo que a gente se sente confortável, que a gente gostaria de fazer, né? Que eu, particularmente, eu gosto de falar, acho que você já percebeu, né? E eu me senti mais confortável de realizar um vídeo e falar um pouco sobre aquilo que a gente aprendeu durante todo o terceiro bimestre. Um vídeo e que eu gosto de editar, então é uma coisa que eu me sinto confortável, que eu gosto de fazer. E é isso, eu espero que o senhor compreenda os assuntos que eu vou falar aqui. O primeiro assunto que eu vou relatar aqui vai ser sobre o período helenístico, que são os vídeos a seguir. O período helenístico ele foi uma fase histórica que ela teve um período de duração, que foi o quê? De 338 a.C. até 146 a.C. E ele foi o período que se iniciou com a conquista da Grécia pela Macedônia, de Filipe II, e foi um período marcado pelo quê? Pelo reinado de Alexandre o Grande, que ele foi responsável de levar as fronteiras do mundo grego além e ir até as regiões da atual Índia. E a gente pode perceber que foi uma época em que os gregos eles tiveram total domínio do Império Macedônico e que o domínio foi tão grande que mesmo após a queda desse império, os gregos ainda continuaram seguindo rigorosamente, sabe, a cultura helenística e foi seguida em todo o território que eles dominavam. Bom, agora o nosso novo assunto seria sobre o quê? Seria sobre o banquete. Mas o que seria esse banquete? Ele é considerado um dos diálogos mais ricos de Platão, porque ele se trata de uma narrativa onde são expostos alguns argumentos, alguns discursos de louvores e de celebração ao amor em si. E Fedro, ele é o primeiro a discursar sobre isso, porque ele relata que é uma inspiração de amor que vem da virtude, que essa virtude ela é um dom que brota de si mesmo. E daí que vem a felicidade entre os homens. É o que ele diz. Bom, e uma coisa que a gente pode observar e concluir, afinal, é que o banquete ele acaba por se tornar uma espécie de competição de várias pessoas ali presentes tecem argumentos para falar e elogiar sobre o amor. E o banquete, ele ao mesmo tempo, ele é um elogio à filosofia e ele também é uma homenagem a Sócrates, que seria o quê? O mentor de Platão. O novo conteúdo desse vídeo seria o quê? O estoicismo. E bom, eu vou falar um pouco para vocês do estoicismo de uma forma mais compacta, de uma forma mais resumida, que seria o quê? Que é uma doutrina filosófica que ela surgiu na Grécia Antiga, que ela preza pela fidelidade dos conhecimentos e que ela preza também por tudo aquilo que pode ser controlado pela própria pessoa. E ela despreza tudo aquilo que a gente não controla, resumidamente, que seria o quê? Os sentimentos externos e extremos, que seria a paixão e os desejos, que é aquilo que a gente não pode controlar, aquilo que vai naturalmente e que a gente não controla, isso eles desprezam. Bom, o estoicismo, ele tem alguns ensinamentos que eles ensinam para aqueles que seguem, né? Que seria o quê? Aceitar o destino sem reclamar, sabe aquilo que acontece, agradecer aquilo que você tem, agradecer por aquilo que você não tem também, porque você não tem aquela coisa por algum motivo, sabe? Eles acreditam nisso. E agir de forma prudente, de agir de forma respeitosa, sempre com responsabilidade e também viver em harmonia consigo mesmos. E seria isso, basicamente, aquilo que eles acreditam, os seus princípios, sabe? E para concluir o nosso tema sobre o estoicismo, vamos concluir e dizer que o estoicismo ele propõe que os homens eles vivam em harmonia com a natureza. Mas os homens eles concluíram que o quê? Que eles devem viver em harmonia consigo próprios, com a natureza e também com o universo. E os estoicos, falando nisso sobre o universo, eles acreditam que o universo ele é governado por uma razão e que essa razão ela vem de um princípio divino que ela permeia tudo isso, que ela envolve tudo isso, sabe? E foi isso, professor. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha compreendido os assuntos, que foram alguns dos assuntos que nós estudamos durante todo o terceiro bimestre. E foi isso. Até logo!